Esses dias eu andei pensando sobre a minha rotina, como que eu organizo meu tempo, porque eu sempre gostei muito desse tema, desse assunto de rotina, de produtividade, de conseguir fazer tudo o que eu quero, porque eu sempre tive uma ambição muito grande de fazer várias coisas, tanto em aspecto pessoal, saúde, corpo, como também profissional. E eu sempre percebi que algumas dessas rotinas, elas não funcionavam pra mim. Ter uma rotina fixa não funcionava pra mim, porque cada dia era muito diferente. O meu trabalho, eu trabalho como social media, então tem evento, então não necessariamente o meu horário é muito certinho, sempre, mas na maioria do tempo ele é certinho, sim. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a ver alguns padrões que existiam na minha rotina e fui criando algumas regras pra mim. Em vez de fixar horários específicos o qual eu tinha que fazer aquela coisa, eu comecei a criar certas regras pra mim. E toda semana eu ia adaptando conforme o meu dia a dia, o que ia ter naquela semana. Então, vamos às regras pelas quais eu vivo hoje em dia para atingir meus objetivos. A primeira regra é que quando eu tô no transporte público, eu leio. Antes eu tinha um hábito muito grande, ainda tenho e luto contra o hábito de ficar mexendo nas redes sociais o tempo todo. E isso prejudica a minha criatividade, prejudica a minha ansiedade, não me ajuda a aprender coisas novas. Eu sinto que eu perco muito tempo com coisas que não fazem sentido com os meus objetivos. Então, eu queria passar a ler mais e eu sempre dizia que não tinha tempo, porque eu acordava, já saía pro trabalho e aí do trabalho eu voltava pra casa ou ia pra academia e tinha outras coisas pra fazer. Então eu decidi que toda vida que eu estou no metrô, eu leio. Tá, Bia, você lê sempre? Não. Às vezes eu tô muito cansada, às vezes eu tô com dor de cabeça, enfim. Mas ainda assim eu evito ao máximo ficar pegando no celular, apesar de ainda pegar. O que eu tento fazer é, se eu não tô lendo, eu tô observando as pessoas, eu tô observando pela janela, eu tô fazendo outra coisa que não pegar o celular. Então a minha ideia era pegar um hábito que eu tinha, que era o de usar o celular, e trocar por outro que fazia sentido pra mim, que no meu caso era ler. Eu queria ler mais, então ou ler ou observar, aprender a estar no momento presente, aprender a respirar, aprender a não ficar sempre avançando. Eu não preciso estar aprendendo toda hora uma nova coisa. Eu não acho que o volume de informação que eu vou me expor todo o tempo vai realmente me aportar um valor imenso que eu não possa ficar alguns minutos sem usar. Segunda regra que eu criei é que nos finais de semana eu treino. Treino musculação, faço o melhor treino da minha vida. Por quê? São os únicos 2 dias que normalmente eu tenho um controle da minha vida. Por exemplo, é engraçado que eu tô gravando esse vídeo e esse final de semana eu vou viajar e eu não vou treinar, porque é uma viagem de final de semana, vai ser muito rápido, eu vou ficar 1 dia e meio num país que eu nunca fui, então eu quero aproveitar com uma amiga que eu não vejo há muitos anos. Mas o que eu faço? Sabendo disso, eu me adapto antes pra minha semana ter os treinos que eu não faria. Então é por isso que eu sempre falo que eu tenho as regras, mas eu tô sempre adaptando conforme a minha semana. Então, talvez um hábito que eu tenho, que não é uma regra, mas foi um hábito que eu incluí, foi estar sempre tendo a minha agenda. Sempre colocando na agenda, organizando, ter uma to-do list diária. Às vezes eu faço um dia antes, às vezes eu faço no mesmo dia, no começo do dia. Tipo, isso eu não tenho uma regra, mas são coisas que eu vi que fazem diferença na minha vida e eu comecei a fazer. Então, com base nessa regra eu treino todo final de semana, sábado e domingo, foi primeiro para garantir pelo menos 2 treinos na semana. E aí a segunda regra, dentro dessa segunda regra, é que eu treino 4 vezes por semana. Antes, eu sempre tinha uma regra de que assim, eu treino todos os dias, porque se algum dia não der para eu treinar, vai ter acumulado outros treinos. E de fato, isso funcionou por muito tempo. Só que o que acontecia é que às vezes eu não me organizava para isso. Eu não tinha um compromisso para isso. Então acabava que tinha vezes que a semana inteira eu não conseguia ir. Então eu não colocava como um compromisso, naquele horário eu vou fazer aquilo. Então isso me fez fazer perder muito tempo, me fazia acabar não indo treinar de jeito nenhum. Então eu fixei, eu treino quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Então os outros dias eu tenho outras coisas, eu tô livre. Isso foi uma coisa que eu percebi muito também quando eu tentava organizar minha rotina. Eu preenchia com várias coisas e muitas coisas fixas, e eu via que eu sou uma pessoa cíclica, né? Nós mulheres temos muito esse negócio do ciclo, então não é todo dia que a gente tá do mesmo jeito, não é toda semana que a gente precisa das mesmas coisas. Então eu comecei a deixar espaços abertos também para eu poder fluir,
para eu poder marcar alguma coisa com alguma amiga minha, para eu poder me divertir, enfim, ter um outro compromisso que não tem a ver com desenvolvimento pessoal ou com crescimento. Mas eu precisava fixar aquilo que era importante para mim no meu desenvolvimento pessoal e físico. Então, eu tenho essa regra de treino todo final de semana e treino 4 vezes por semana. Sempre consigo. Não necessariamente, porque regras estão aí também para serem quebradas, mas eu me esforço ao máximo para isso. Eu não uso a palavra eu tento fazer isso, não. Eu sigo isso ao máximo porque eu tô tentando construir uma reputação comigo mesma. Então, é importante seguir isso. É incrível que quando eu não cumpro isso é porque eu não organizei na minha to-do list. Por exemplo, essa semana eu não me organizei pra treinar 4 vezes antes da viagem. Mas semana passada que eu tinha uma viagem no final de semana, eu me organizei e deu certo fazer os treinos. Acabou que eu nem tive a minha viagem e acabei treinando muito mais. Então aí uma coisa acumula pra semana de agora. Então, enfim, eu acho que também uma coisa que eu fui aprendendo com essas regras e deixar as coisas um pouco mais fluidas foi de ver que eu não precisava ficar chateada comigo quando eu não conseguia cumprir com algo. Quando eu não conseguia fazer exatamente como eu tinha planejado. E isso me deu uma liberdade muito grande, porque antes eu ficava, caralho, eu não consigo fazer isso. Putz, eu sou muito incompetente. Eu não tenho disciplina. Sendo que eu preciso entender que as coisas vão pegando um ritmo aos poucos. Então eu tirei um pouco essa pressão do tipo, não fui hoje. Tá bom, mas eu vou amanhã. Não fui hoje de manhã, então eu vou à noite. Não fui, enfim, não fui, e aí? Tá, o que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? Sempre tem o dia de amanhã, sabe? Não pode ficar só deixando pra amanhã toda hora, mas erros vão acontecer. Como disse, regras estão aí para serem quebradas, mas regras também existem para guiar a gente pro caminho que a gente quer ir, né? E aí a minha terceira regra que eu tenho, e que é a mais difícil de cumprir, é que eu não faço multitasking. Eu não faço mais de uma atividade ao mesmo tempo, eu não fico trocando de atividade várias vezes. Às vezes eu trabalho sim, porque eu tenho que atender, eu tenho que estar respondendo cliente. Eu trabalho hoje numa agência de marketing e como social media manager, então eu tenho que estar respondendo e-mail, eu tenho que ter um certo reflexo. Às vezes a gestão da empresa também me chama, então eu tenho que responder rapidamente. Tem momentos que eu acabo trocando de atividade, mas é mais raro. Na maior parte do tempo eu tenho controle das minhas atividades, eu tenho controle do meu tempo, então eu não preciso estar fazendo isso. E eu percebo o quanto, no final do dia, eu vejo o quanto eu realmente produzi. Mesmo que eu sinto menos coisas, eu sinto que o trabalho é muito mais bem feito e que eu tô mais tranquila, eu tô menos ansiosa, sabe? Porque eu sinto que sempre quando eu tô trocando de atividades, tipo assim, eu fico num ritmo acelerado de tipo dar check em várias coisas, só que eu fiz várias micro coisas e tava sempre ansiosa fazendo uma atividade pensando na próxima. Então hoje em dia eu prefiro ter poucas coisas, ter ali minha to-do list, né, minha lista de afazeres do dia, para não esquecer de fazer alguma coisa que seja importante, mas eu sempre tento estar me concentrando naquilo que é a prioridade daquele dia, fazendo blocos de tempo. Isso eu sempre escutei muito em vídeos de organização de rotina e de trabalho, de produtividade, e comecei a aplicar tem alguns meses. Já tinha tentado algumas vezes, sempre dava certo, então agora tem sido mais constante para mim. Eu coloco blocos fechados para fazer uma certa atividade, então eu consigo fluir muito bem. Aí tem vezes que eu uso a técnica do Pomodoro para me ajudar a me concentrar quando eu estou muito dispersa, né? Então vou me concentrar aqui por 45 minutos, depois eu tenho uma pausa. Então às vezes eu já defino até qual vai ser a minha pausa, porque aí eu me motivo para chegar nessa pausa logo. Então eu faço muito bem o trabalho para acabar mais rápido. Então, enfim, você vai começando a criar coisas, aprendendo coisas sobre você. Essas são as minhas 3 regras, mas para eu complementar um pouco mais disso, eu teria que pensar em outras regras. Na real, eu só criei essas 3 regras, o resto eu vou adaptando na minha vida. Mas eu tenho muita clareza sobre mim. Eu sempre estou anotando muito, eu tenho um hábito de fazer diário, então eu sempre estou escrevendo, eu estou sempre olhando para baixo porque eu escrevi aqui as coisas que eu queria falar.
Eu tô sempre escrevendo sobre o que eu sinto, como tal coisa me fez sentir, o que tá me dando medo, e isso ajuda muito na hora do processo de você criar estratégias que funcionam pra você. Porque o maior problema de você estar assistindo esse meu vídeo ou assistindo de outra pessoa é que você vai ver coisas que não vai se encaixar na sua vida, sabe? E eu vou gravar um próximo vídeo pra vocês também sobre como que é realmente a minha rotina, como que eu organizo o meu dia a dia. Porque uma coisa que eu via muito quando eu tava vendo vídeo de produtividade é que as pessoas não colocavam um tempo do deslocamento, o tempo para se arrumar. E nós mulheres, no aspecto se arrumar, sabemos como toma tempo. Quem trabalha CLT, quem trabalha para alguma empresa e não trabalha de casa, sabe que tem que fazer esse deslocamento, e às vezes é muito tempo, é 1 hora, 2 horas, às vezes é o transporte lotado. Então você tem que utilizar o seu tempo da melhor forma se você quer atingir grandes coisas, se você quer realmente transformar a sua vida. E essas coisas realmente são muito difíceis, elas tornam todo o processo mais difícil, mais custoso, e que se a gente não se organiza, se a gente não bota isso no nosso tempo, a gente acaba realmente olhando e falando assim: eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de atingir esses objetivos, não vai dar certo, e no final de semana eu quero descansar, no final de semana eu quero ter lazer. E eu sinto que eu cheguei num ponto em que eu consegui organizar mais ou menos assim minha vida. Tem dias que eu me sobrecarrego, eu ia dizer sem me sobrecarregar, mas seria mentira, sem me sobrecarregar tanto, sabendo escutar meu tempo e, enfim, evoluindo aos poucos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like e comenta aqui uma regra que você cria pra sua vida, que você tem, e pode ser que eu me inspire pra colocar na minha também. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!